Fala galera, estamos de volta aqui no canal de Letra e Esportes para a gente poder falar um pouco da Eurocopa, né? Que é o assunto do momento no futebol, é a competição mais importante que está rolando aí. E já estamos, né, nos confrontos, iniciando, né, os confrontos de oitavas de final. Então a gente vai pegar alguns destaquezinhos da fase de grupos, né? Primeiro, a gente pensou em dois times que seria interessante de falar, né? Não só pelo rendimento, mas por outras peculiaridades também. A primeira delas seria a seleção italiana, né? O que você tem aí, Lucas, para falar um pouquinho dela? Já eu continuo. A gente falando de Eurocopa não tem como não lembrar já de Copa do Mundo que vem chegando, né, cara? Querendo ou não, esses destaques que a gente vai estar dando agora, muito se olha para eles e pensa a importância dessa competição, focando na preparação para a próxima Copa do Mundo. A Eurocopa tem todo o luxo dos grandes jogadores, das grandes seleções europeias, mas o foco realmente dessas seleções vai ser uma grande preparação entre as melhores do mundo que estão lá, com certeza, para focar na próxima Copa, né, cara? E eu acho que nessa primeira fase, nós chegamos nesse consenso, né? O destaque seriam Bélgica, a tão badalada geração belga que parece mais pronta do que nunca, e Itália, né, cara? Não tem como fugir muito dessas duas seleções, claro. Uma Eurocopa tem muitos destaques, muitos grandes jogadores e muitas grandes seleções. Mas essas são seleções que estão chamando mais atenção nesse primeiro momento, né, Christian? Eu acredito que todo mundo que tem acompanhado um pouquinho dessa Eurocopa vai ir de acordo com esse nosso posicionamento, com essa nossa opinião, porque principalmente a gente vê uma maturidade diferente da seleção belga, uma maturidade que talvez tenha faltado em alguns outros momentos anteriormente. A seleção belga, que era uma seleção já muito bem falada há um bom tempo, que sempre teve seleções mais fracas, não tão de destaque como vem tendo nos últimos os últimos 8 anos, digamos assim, é uma seleção com destaque maior, com jogadores que estão no mais alto nível dos grandes europeus. E a Bélgica finalmente conseguiu, pautada num futebol totalmente coletivo e de destaques individuais claros, De Bruyne, Lukaku, que são os principais jogadores, se pautar como um dos principais clubes da Europa, uma das principais seleções europeias, né, cara? E jogando um grande futebol nessa Eurocopa, né, Christian? Sem dúvida, né? A geração belga aí, a gente lembra quando começou a ter esse fervor, né, com relação a eles, quando ainda eram novos, Hazard ali, De Bruyne, bem novinho, 2014, se eu não me engano, o Hazard tinha 23 anos ainda. Já foi a primeira Copa que eles chegaram com, ó, de olho neles aí, que ó, talvez eles possam surpreender. E aí eles tiveram outro ciclo de Copa, né? Já chegaram, na verdade, na última Copa, liderando aquele ranking da FIFA, que muita gente, na verdade, fica contestando pra caramba, porque não ganhou nada, mas na verdade vai muito tempo já que eles não saem desse primeiro lugar do ranking da FIFA, né? Chegaram na Copa da Rússia, né? Chegaram com mais bagagem, os jogadores maiores, né, em status, mais estrelas, o De Bruyne e o Hazard, principalmente, e fizeram o que fizeram, né? Eliminaram a gente, eliminaram o Brasil aí nas quartas de finais, aquele chute potente do De Bruyne lá, e os caras ainda querem falar do Alisson, pô, o chute foi perfeito aquele chute, cara, não tinha como pegar não. E chegaram na semifinal contra a França, fizeram um jogo duro, né? Foi um jogo bem equilibrado, acabaram sendo eliminados e ficando aí com o terceiro lugar, batendo a Inglaterra depois. Então já chegaram, já mostraram a que veio, né? Chegaram numa semifinal, depois terceiro lugar e agora mais prontos do que nunca, como você disse. É muito forte realmente essa seleção belga, né, cara? Realmente é um destaque a se apontar, não tem como esquecer deles, mas em relação à estatística, cara, é natural, né, cara? O De Bruyne realmente destoa dos demais. A gente se pauta muito nas notas, nas estatísticas do SofaScore, e o cara tem nota média maior do que 8 nessa Eurocopa, por mais que não tenha atuado em todos os jogos, né? Mas em partidas de um nível tão disputado e tão alto, o cara manter uma média 8 realmente é para se tirar o chapéu, né, Christian?
Agora vamos para a Itália, né, Christian? Vamos comentar um pouquinho da seleção italiana, né, cara? Bora brincar um pouquinho aqui. A questão da Itália é bastante. A gente pegou aí antônimos, digamos, né? Porque, tipo, uma seleção pequena sendo grande e uma grande que estava num momento muito difícil, que é a Itália, né? Que agora está voltando aí a ter protagonismo em grandes competições, né? Porque a Itália não foi a última Copa do Mundo, né? Às vezes a gente não possa não lembrar de tanto que a gente está acostumado com a Itália, né, em todas as competições. Realmente, os caras não participaram da última Copa, né, e chegaram agora. Uma geração não é tão diferente daquela, mas um trabalho bem diferente, né? A questão da retranca italiana, que sempre foi a mais, a mais bem elogiada, a mais elogiada, né? De todo mundo, que a defesa italiana é a bandeira do futebol italiano, né? É o que sustenta o futebol italiano é a defesa. Mas dessa vez eles vieram com uma proposta de jogo um pouco diferente, claro, sempre sólidos atrás, bastante sólidos, tanto que foram sofrer um gol há poucos minutos, algumas horas atrás aí, nas oitavas de final e na prorrogação das oitavas de final, ou seja, passaram 4 jogos inteiros sem levar um gol. Mas o que está chamando a atenção é o jogo com a bola, né? É o jogo de dominância da equipe italiana, tanto no meio de campo, como o Lucas pode falar agora dos destaques aí. É isso mesmo, cara. Acompanhando os jogos da seleção italiana, a gente vê claramente uma quebra do paradigma, né? Do, a retranca total, aquele futebol realmente mais duro. E passa muito pelo meio-campo da seleção, né, cara? A seleção italiana está tendo como destaque, né, jogadores de muita qualidade, como Locatelli, o Verratti, o Jorginho, né? O brasileiro naturalizado Jorginho, que está indo muito bem pela seleção italiana, né, cara? E eles até agora tiveram números muito bons realmente nessa Euro, né, cara? Fizeram 9 gols e tomaram apenas um, né, Christian? É para uma seleção que realmente sempre foi muito elogiada no sistema defensivo, mas criticada ofensivamente por não ter talvez as melhores soluções no momento do ataque. Talvez para a torcida italiana esse momento tenha sido muito legal, né, cara? Um momento diferente realmente e que faz o torcedor sentir um gostinho diferenciado que ele não acompanhava tradicionalmente, né? Sem dúvidas, né? É um momento especial, creio, do futebol italiano como um todo. A gente vê, não vou ter os números corretos aqui, mas é uma das ligas mais goleadoras que tem, né, no futebol europeu. E vem trazendo isso para a seleção, né? Então, creio que a questão do meio de campo é bastante clara. Você vê, não precisa muito falar, deixa eu ver uma olhada, falar do Verratti, falar do Jorginho. A Locatelli, ok, muita gente não conhece, mas é um grande jogador também. Então, é um trio de meio muito criativo, muito criativo, e que erra pouco passe, né? São jogadores de bom passe, e não só passe de posse de bola, né? Passe agudo também. Então, aí na frente você pode ver outros caras, tipo o Insigne, que é do Napoli, todos conhecem o Insigne, o talento dele, a questão do o Immobile também, que foi chuteira de ouro da Europa, se não me engano, em 2019 ou algo assim. Do outro lado tem o Chiesa da Juventus, que está surgindo muito bem, muito talentoso, né? Um cara criativo. Então, dessa vez eles conseguiram equilibrar as coisas, né? Não foi, tínhamos defesa, não tínhamos ataque. Agora temos ataque, não temos defesa. Não, eles equilibraram. Eles mantiveram toda a solidez defensiva que tiveram todos esses anos e trouxeram algo novo com a bola nos pés lá para frente. Então, realmente é uma seleção que chega meio que surpresa porque estava em um momento difícil, mas já acaba se colocando como candidato a ganhar o campeonato. Com certeza, cara. E os números são muito expressivos, né, Christian? Você até relatou que você não tem os números exatos, mas eu dei uma olhadinha no SofaScore, que é um aplicativo muito bom, com relação a estatísticas, cara. A seleção italiana nesses primeiros jogos de Eurocopa tem em média de 16 finalizações por partida, né, cara? São números realmente muito bons. A seleção muito criativa, que realmente consegue jogar um futebol consistente lá no ataque e gerar todo aquele momento legal que realmente todo mundo que assiste futebol espera que é o gol, né, cara?
E além desse número grande de finalizações, também pautado nesse meio-campo muito forte, tem tido quase 60% de posse de bola, o que também para uma seleção que tradicionalmente não tem característica de ficar segurando a bola, é algo realmente muito expressivo e muito marcante, né, Christian? Eu acho que talvez seja uma virada aí na questão do futebol italiano, né? A gente sabe que o saudosismo aí pede às vezes, tá bom, tá ganhando, não mexe não. Mas a verdade é que eu acho que é bastante necessário essa mudança de estilo, né, para o futebol atual. Né? Creio que se eles não tivessem material humano, como a gente diz, para fazer isso, ok. Mas eles têm jogadores muito talentosos. Na verdade, sempre tiveram, né? Essa é a verdade. E alguns deles nunca conseguiram desempenhar um papel tão grande dentro da seleção. Del Piero, por exemplo, era um craque, um cracaço, e na seleção o Totti não funcionou. Por quê? Talvez se eles estivessem nesse time de agora, podiam fazer algo mais. Né? Verdade, cara, vou bastante de acordo com o que você pensa, né? E não é pensar num futebol só ofensivo, é pensar num futebol equilibrado. Eles já têm tradicionalmente uma defesa fortíssima, cara. Isso não vai mudar de uma hora para outra, porque a formação de jogadores na Itália realmente forma defensores muito bons. Então, se o futebol italiano conseguir buscar esse equilíbrio, como tem mostrado nessa Eurocopa, tem tudo para conseguir ainda mais destaque como já tem um grande destaque essa seleção italiana que é tradicional demais no mundo, né? Sem dúvidas. Bom, acho que não tem muito mais a dizer sobre isso. Vamos pular então um pouquinho para a questão individual, né? Dos jogadores, dos destaques. Assim como a gente pegou duas seleções, para não ficar tão longo, a gente pega também dois jogadores, né? Não necessariamente são os melhores, para mim são, mas podem ser os que chamem mais atenção. O primeiro não tem como fugir, é o Cristiano Ronaldo. Não tem como a gente passar batido no Cristiano numa competição como essa, ainda é como ele está jogando, né? Na verdade, ele nunca fez mais de 3 gols numa Eurocopa. Nessa, ele fez 5 na fase de grupos, aos 36 anos. É isso que deixa a gente mais atônito, assim, né? Porque o cara nunca fez mais de 3 gols. Chega com 36 anos na última Eurocopa dele e faz isso que ele está fazendo agora. Foram 2 gols na estreia contra a Hungria, 1 gol contra a Alemanha e 2 contra a França. No grupo da morte ele fez isso. Então, não tem como. Pode até ter jogadores com um nível de atuação um pouco mais completo, mas não tem como fugir que ele é o grande protagonista até agora da competição, né, Lucas? Como diria o outro, uma besta enjaulada com ódio que marca, marca e marca, né, Christian? Não tem como. Cristiano Ronaldo é um cara que é até difícil você parar para falar dele, porque é chovendo molhado, cara, é sempre a mesma coisa. Muitos podem criticar, um jogador que não dribla, um jogador que não fica tentando criar muita chance, um jogador mais focado em fazer gols. Mas no contexto, nos contextos em que ele estava inserido, o que se pedia dele era que fizesse gols, e isso ele faz demais. E aos 36, num grupo da morte, como você citou, fazer o que ele tem feito, né, cara? Realmente é surpreendente. E também é muito legal porque mostra que a seleção portuguesa tem acompanhado ele no desempenho e tendência de uma Copa do Mundo ano que vem muito forte, né? Com muitas grandes seleções, né, cara? Mas com relação ao destaque, né, cara, do Cristiano é mais ou menos isso aí, né? Agora vamos para o próximo destaque, Cristiano. Bora, bora, bora. Vamos pegar outro cara também que, na verdade, né, a gente pegou os contrários aí, né? Porque o Cristiano chega, já todo mundo fala, pô, ele vai arrebentar, não tem, é a lógica. Mas o Pogba não, o Pogba sempre é contestado, apesar, né, de toda esse rendimento dele. Então esse é o personagem também para a gente colocar do lado do Cristiano e analisar como destaque, né, dessa fase de grupo. Bom, o Pogba todo mundo conhece a questão da falta de constância que ele tem dentro dos clubes desde que ele voltou para o Manchester United. Na Juventus ele ainda tinha bastante consistência, mas no United isso acabou se perdendo um pouco. Mas, em contrapartida, dentro da seleção isso nunca refletiu. Né? Dentro da seleção ele sempre continuou sendo o craque que ele era na época da Juventus. E não está sendo diferente agora, né? Uma estatística bem legal é a questão dele ter acertado 86% dos passes que ele deu até agora na Eurocopa.
Ele acertou 86%. Não são apenas aqueles passes para o lado, como o povo gosta de falar, né, em determinados jogadores. Ele deu passe de gol. Fez jogadas que deram em gol. Na primeira rodada, na estreia, contra a Alemanha, aquela trivela invertida, não sei o que ele fez ali, com um absurdo. Ele achou o Lucas Hernandes ali para fazer o cruzamento, o Rúmeus marcou contra. Agora, o passe que ele deu para o Benzema no jogo contra Portugal, agora o último jogo, cara, um passe muito longo e realmente deixou na cara do gol. Então, acho que isso é um jogador que, não sei se é injustiçado, mas é um cara que eu sei que você não tem essa opinião tão formada, mas eu não consigo não considerar o Pogba um craque. Cara, realmente é um cara que, pela seleção francesa, tem um destaque muito grande, né? Ele consegue manter a constância que talvez tenha faltado para ele no clube, né? Mas isso talvez diga muito mais do clube onde ele joga do que do próprio futebol do Pogba, né? Do Pogba, né? É difícil contestar ele, cara. Sinceramente, é um cara que já conquistou tudo que tinha para conquistar. O cara já tem Copa do Mundo, é um jogador que já foi destaque em Champions League. Não tem um título ainda de Champions, infelizmente, mas ainda tem alguns anos na carreira para conquistar também. E foi protagonista, né, cara? Foi protagonista de Champions League, de Copa do Mundo. Joga numa seleção muito forte, é um cara que é pilar dessa seleção, sem dúvida. É um meio-campo bem qualificado, é um cara que, sinceramente, é gostoso de ver jogar o Pogba pela seleção francesa. É diferente de, às vezes, no Manchester, talvez nem sempre seja gostoso, mas pela seleção francesa e nessa Eurocopa realmente é gostoso de ver, né, cara? Essas enfiadas de bola que ele dá é um negócio surreal, né? Que a gente até fica mandando o vídeo no WhatsApp para os amigos, né? É um negócio que movimenta o dia do futebol e que deixa todo mundo mais alegre, né? Não tem como. O Pogba é um jogador realmente diferenciado. Eu não gosto de colocar alcunha de craque, porque para mim esse tipo de alcunha tem que ser de jogador que tem mais regularidade. Mas ele é um cara, eu diria que incontestável. Não sei se chega ao nível craque, ao nível gênio, a essas alcunhas mais pesadas, mas realmente é um cara que não tem como contestar a bola dele. É um talento, né, muito visível que você nessa posição que ele joga é até difícil de encontrar um cara que tem esse jogo tão, a gente diz aqui no Brasil, ousadia e alegria, né? É desse jeito que ele joga, é muito alegre em campo, muito jogo de pés ali, muita habilidade, muitos dribles interessantes, diferentes, passes diferentes, né? Ele na bola longa é impressionante, cara. Eu só consigo comparar um jogador no mundo a ele. Na verdade, compara não, é superior, Tony Kroos. Mas a questão do passe longo dele é muito interessante, cara. Ele fatia a bola de um jeito impressionante, cara. Ele consegue criar a jogada de gol lá de trás, cara, né, nesse tipo de lançamento. Então é um cara que, como você disse, não tem muito como contestar a qualidade e o talento, mas a consistência dá para contestar, sim. É isso mesmo, cara. E é o tipo de cara que talvez falte na seleção brasileira, né? Esse segundo jogador de meio campo ali, que é um jogador bastante criativo e que tem ferramentas para ajudar muito a seleção, tanto a quebrar as linhas de defesa do meio campo, como às vezes com uma enfiada de bola conseguir uma chance clara de gol, né, Christian? Mas Às vezes, Lucas, um buraco. Parece que do Casemiro pula pro Neymar, tá ligado? Acaba que você vê, não vê a qualidade dos dois ali em alguém no meio. Realmente é bastante difícil. Paquetá tá surgindo agora muito bem, mas ainda tem que se consolidar mais. É, realmente, falta um desse aí na seleção brasileira. É isso mesmo, mas é isso aí, galera. A gente estava comentando um pouquinho sobre a Euro aí com vocês. Comenta aí o que vocês estão achando dessa Euro, se estão gostando, quais jogadores vocês acham que foram destaque nesse momento, qual seleção que você, às vezes uma seleção pequena que você achou que te surpreendeu. Comenta um pouquinho com a gente, que a interação é importante também. Obrigado por assistir, dá o like aí, tamo junto, até a próxima. Valeu!